Eu sou o pastor Grimaldo, pastor aqui da IBL Barreiro, e passando para deixar uma palavra de Deus no seu coração. Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar, vamos fazer a nossa proclamação de fé no nome de Jesus, amém? Quem ama a palavra de Deus aqui diz amém. Aleluia, Deus abençoe você que está na sua casa também. A unção do Espírito Santo de Deus está tão gostosa neste lugar, que essa unção te alcance também na sua casa, não é? Quem sabe no trânsito ou futuramente vendo essa gravação, que a graça do Senhor te acompanhe, te alcance também no nome de Jesus, amém? Levante a sua mão, levante a sua Bíblia, pode estar aqui no livro, pode estar no celular, mas como você já sabe, o importante é que a palavra de Deus esteja no nosso coração, amém? Então vamos dizer juntos, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém, graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 17, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 19. Quem abriu, diga amém. Se quiser acompanhar no telão também depois, né, que quando for colocado, fique à vontade, tá bom? O tema de hoje é a importância do relacionamento com Jesus. E quando nós olhamos para este texto, meus irmãos, nós vamos ver como algumas pessoas não valorizaram, apesar do milagre que receberam, não valorizaram o relacionamento com Jesus, ao passo que um valorizou demais. E ele recebeu a plenitude das bênçãos do Senhor, e esse é o desejo do coração de Deus para mim e para você também. Lucas 17, verso 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Tem sua Bíblia marcada aí nesse texto, meus irmãos. Queridos, o propósito de Jesus para a nossa vida é muito mais, gente, do que manifestar um milagre apenas externo, nos levar a uma experiência superficial, passageira. O propósito de Jesus, querido, para mim e para você, o desejo do coração do Senhor, meus irmãos, é que nós vivamos um relacionamento profundo e pessoal com Ele, que nós realmente tenhamos uma intimidade com Ele, que nós possamos realmente, queridos, viver essa bênção de Deus, essa plenitude das bênçãos de Deus, tanto no nosso corpo, como na nossa alma, como também no nosso espírito. E quando nós olhamos para este texto, meus irmãos, nós vamos perceber, queridos, que tudo na nossa vida vai ser sempre marcada pelas escolhas que nós fazemos. E quando nós priorizamos Jesus, reconhecemos Jesus, temos um coração grato a Jesus,
Temos um coração de adorador. Quando nós valorizamos, querido, muito mais a presença de Jesus do que propriamente o milagre de uma cura física ou de uma porta aberta. Então, meus irmãos, o Senhor, Ele vai operar um milagre completo na minha e na sua vida. É muito bom. É uma bênção quando a pessoa recebe uma cura física. É muito bom quando recebemos uma bênção no emprego, por exemplo, enfim. Um milagre. E Deus não tem dificuldade nenhuma em abençoar. Aliás, Deus, a Bíblia fala que o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador é aquele que dá, é aquele que abençoa. Então Deus não tem dificuldade nenhuma em dar carro, dar casa, dar apartamento, dar isso, curar uma enfermidade. Não, porque Deus é Deus, dono do ouro, dono da prata. E o Pai, Ele sempre tem prazer em abençoar os seus filhos. E a bênção de Deus, irmãos, entenda e aprenda isso. Muitas vezes as pessoas, a bênção de Deus é para os filhos apenas. Não, irmão. A graça de Deus, ela alcança a todos, querido. Deus, Ele abençoa a todos. Salmo 115, versículo 16, a Bíblia fala: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Isso é bênção. Isso é bênção. Jesus, Ele veio, João 3,16, você conhece muito o texto, é o texto áureo das Sagradas Escrituras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus se deu, Deus deu Jesus, seu Filho, para toda a humanidade. Então Deus abençoa a todos. Mas quando olhamos para esse texto, meus irmãos, nós vamos perceber que esses 10 leprosos, todos eles tiveram a oportunidade de viverem a plenitude da bênção de Jesus. Mas alguns, meus irmãos, por um coração ingrato, receberam um milagre e não voltaram nem para agradecer. Ao passo que voltou, agradeceu, se prostrou aos pés de Jesus e o adorou. E esse certamente ele fez a melhor escolha. Esse foi lembrado nas Sagradas Escrituras por alguém que recebeu uma cura física. O seu corpo foi curado da lepra, daquela enfermidade, mas ele também teve a sua alma curada e o seu espírito salvo, porque o texto termina dizendo: vai, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então ele não apenas foi curado de uma enfermidade, mas ele recebeu o maior milagre, a salvação eterna. Porque ele decidiu viver uma vida diferente. Ele decidiu voltar, agradecer, se prostrar e adorar a Jesus. Ele reconheceu quem ele era antes e voltou para viver uma nova vida. E quando ele volta, querido, quando ele se rende, Jesus, ele declara a palavra da salvação sobre a vida dele também. Ao passo que os outros 9, não tem nem mais relato deles nas Sagradas Escrituras. Eram homens marginalizados, que a sociedade não dava valor nenhum. O texto bíblico diz, meus irmãos, no versículo 13, que eles ficaram de longe, eles não tinham nem coragem de chegar próximo a Jesus, mas eles ficaram de longe. A lei dizia que o leproso ele tinha que ficar isolado. E agora então essa doença não afetava apenas o corpo deles, mas por serem marginalizados pela sociedade, a doença alastrou-se com certeza também para a alma desses homens. Porque eles não tinham coragem de se aproximar de ninguém. Então eles falaram com Jesus de longe. A Bíblia diz, meus irmãos, que esses homens eles gritaram, clamaram pelo milagre. E toda vez, meus irmãos, que alguém clama por Jesus, Jesus ele nunca vai tapar os ouvidos,
nunca vai encolher as suas mãos, pelo contrário, Ele sempre vai ouvir o clamor do aflito, do necessitado, e Ele está sempre pronto a estender a mão para abençoar o necessitado. Mas esses homens, meus irmãos, estavam vivendo ali uma doença física, uma doença na alma, uma rejeição, e isso estava, querido, prejudicando não apenas a vida física, o corpo físico, a alma, como também a vida espiritual, porque eles não eram salvos. Apenas um foi salvo. Esse um, então, ao voltar, ao agradecer a Deus, ao adorar a Jesus, ele recebeu a bênção completa. Jesus recebeu aqueles 10 como eles estavam, leprosos, não os marginalizou, não os discriminou como a sociedade fazia, pelo contrário, Jesus abençoou a todos eles. Todos receberam o milagre da cura. Mas de que adianta, gente? A pessoa recebeu um milagre físico, recebeu uma cura física, recebeu uma porta de emprego sendo aberta, recebeu a compra de um sítio, de uma casa e tudo mais, mas se essa pessoa não tem relacionamento com Deus, se ela não tem intimidade com Jesus, se ela não tem a sua vida na presença de Jesus, nada disso tem valor nenhum. E quando nós olhamos, meus irmãos, para esse quadro, para essa história, irmãos, a história dos 10 leprosos é a história da humanidade. É a história das pessoas. A estatística diz que, no mínimo, para 4 pessoas, melhor, para cada uma pessoa que está sentado hoje em uma cadeira de uma igreja, não fala nem se essa pessoa já é salva, se ela já tem uma vida sincera com Jesus, né, e tal. Mas para cada pessoa que hoje está frequente em uma igreja, existe pelo menos outras 4 que um dia já estiveram sentados em uma igreja, foram membros da igreja, mas hoje estão longe dos caminhos do Senhor. E aí, meus irmãos, cabe a cada um de nós avaliar as motivações do nosso coração. Quais são as motivações do nosso coração que nos traz a um lugar como este aqui, aonde a igreja do Senhor se reúne para adorar o Senhor? Esse retorno aqui, se puder abaixar um pouquinho, ele está dando assim uma cheirinha, tá bom? Por favor. Então, meus irmãos, cabe a mim e a você avaliar qual é a motivação do nosso coração. Qual é a razão ou razões, por exemplo, que essas outras 3 ou 4 pessoas estão longe dos caminhos do Senhor? A resposta, meus irmãos, está aqui nesse texto. A motivação do coração das pessoas. Porque na verdade as pessoas não querem relacionamento profundo e pessoal com Jesus. As pessoas não querem comprometimento com Jesus. Boa parte das pessoas vão às igrejas apenas para receber uma bênção, uma oração forte, uma revelação, receber um milagre. Recebe o milagre. Às vezes sim, às vezes não. Muitos recebem o milagre, mas não voltam para agradecer ou não permanecem na presença de Jesus. Ou outros, porque não têm a motivação correta, e aí não recebem ali o milagre, ou pensam que não receberam o milagre, não perseveram no caminho, e aí então sai da presença, e aí sai e não voltam mais. Olha que o texto bíblico está dizendo que esses 10 leprosos não foram curados instantaneamente, não, eles foram curados na caminhada. O milagre, na verdade, aconteceu quando Jesus liberou a palavra: vai e mostram-se para os sacerdotes. Naquele momento, no mundo espiritual, o milagre se manifestou no mundo espiritual, mas fisicamente ainda não. Foi na caminhada. Isso nos ensina, meus irmãos, que a nossa caminhada tem que ser uma caminhada de perseverança na fé. E entendemos que, uma vez que Jesus já liberou uma palavra de vitória para nós, pela fé, o milagre já aconteceu.
E nós precisamos perseverar agora nessa caminhada, entendendo que o maior, hoje, quer entender de uma forma madura, e nós precisamos amadurecer na fé, gente, porque é crente pedinte, é que fica por aí, mendigando milagres, mendigando a cura física, mendigando a abertura de uma porta de emprego, a compra de uma casa, de um carro, e por aí vai. Ei, meu irmão, tudo isso é passageiro, é transitório, não se compara com a glória da salvação, o maior presente, o maior tesouro, o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa leprosa, na vida de um pecador, afastado, discriminado, marginalizado, longe de Deus, é ele receber essa palavra de Jesus: levanta-te, a tua fé te salvou. É receber a salvação em Cristo Jesus. Jesus, ele quer curar o nosso corpo, ele quer. Ele restaura a nossa alma, sim. Mas principalmente, querido, ele quer salvar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito da condenação do inferno. As pessoas recebem uma cura física, mas o corpo vai para o inferno depois, no dia da morte. E a alma continua na condenação. Mas esse texto, meus irmãos, vai nos chamar a atenção, meus irmãos, sobre o propósito de Jesus. O desejo do coração de Jesus para cada um de nós, queridos. E é exatamente isso, que nós vivamos a plenitude das bênçãos dele no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Assim como esses 10 leprosos, querido, assim também era eu, era você. E assim como também esses 10 leprosos eram marginalizados pela sociedade, o mundo não dava valor, nem para mim, nem para você. Não pensa que o mundo dá valor para você, não, querido. Não pensa que o mundo te ama, não. Viu? Não. O mundo quer aproveitar muitas vezes de você. Mas quem te ama de verdade é Jesus. Quem nos ama de verdade é Jesus. Quem nos aceita como nós somos e como nós estamos é Jesus. É Ele que nos ama de forma incondicional. Ele nos aceitou como nós somos. Ele nos chamou como nós somos. Ele quer fazer uma obra maravilhosa de transformação na nossa vida. E quando Ele nos chama, nós não podemos permanecer da mesma forma, leprosos, não, querido. Ele cura corpo, alma e espírito. Ou seja, a transformação, o milagre, ele é completo. Mas para que esse milagre, que ele seja completo, é preciso um retorno para Jesus. É preciso voltar para a presença de Jesus. É preciso que o homem ele se restabeleça novamente, que ele volte na verdade para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. O homem foi criado para viver na presença de Deus. O homem foi criado para habitar no Éden. O Éden significa presença de Deus. Mas por causa do pecado, ele foi separado. Romanos diz que todos pecaram e todos foram destituídos da graça de Deus. Mas Jesus Cristo, meus irmãos, ele veio para reconciliar. Ele veio para salvar o que estava perdido. Então agora em Cristo Jesus, meus irmãos, nós temos a oportunidade, o ser humano tem a oportunidade de se colocar de pé, de sair desse lugar de paralisia, de sair desse lugar de doença, de pecado, de lepra, que condena ao inferno. Ele agora em Jesus, ele tem a oportunidade de se levantar e viver a plenitude das bênçãos de Deus, a salvação eterna. Mas para isso, meus irmãos, é necessário que nós reconheçamos que nós somos leprosos, somos pecadores e que precisamos de transformação e de uma volta sincera para Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6. Precisamos reconhecer, meus irmãos, quem nós éramos ou quem nós somos. Precisamos reconhecer o estado que nós estamos. O texto bíblico é muito claro. Existia aqui 2 grupos de pessoas, sim ou não? 9 que receberam o milagre, mas não foram salvos. Quem recebeu a palavra de salvação foi apenas o que voltou. E o outro grupo é daquele único que voltou, recebeu o milagre da cura, a alma curada, e recebeu uma palavra de salvação. Então 2 grupos de pessoas, é claro aqui no texto.
E quando nós olhamos para 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 11, 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 11, olha o que o texto bíblico diz: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram o quê? Lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Assim foram alguns de vocês, mas assim como éramos? Olha o versículo 9, o versículo 10. Nós precisamos saber, meus irmãos, em qual desses dois grupos nós estamos. Daqueles que receberam a palavra da salvação, que voltaram para ter um relacionamento de intimidade com Jesus, ou aquele que apenas recebeu uma palavra de bênção, apenas recebeu um milagre, mas não tem a certeza da sua salvação. E quem sabe continua vivendo no pecado. Olha o que o verso 9 diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas agora, meus irmãos, Paulo, ele trata agora de uma nova realidade em Cristo Jesus. Ele trata do passado, da realidade do passado, da lepra do pecado, da condição de pecadores. Pecadores continuamos sendo, mas não vivemos mais na prática do pecado. Porque agora, em Cristo Jesus, nós fomos lavados. Ou seja, a lepra, a sujeira do pecado foi completamente lavada. Quando entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, meus irmãos, quando a pessoa pode ser o pior pecador, pode ser a pessoa com o pecado mais terrível, ao entregar-se a Jesus Cristo, essa pessoa se torna como um recém-nascido. No sentido de que ela não cometeu pecado nenhum. Com a vida totalmente livre, limpa para viver. Foi lavado, inocente, que não tem condenação sobre uma criança. Ao recebermos Jesus sobre as nossas vidas, os nossos pecados foram lavados. E não apenas nós somos lavados dos nossos pecados, porque a obra de Jesus ela é progressiva, contínua e é completa. Não apenas fomos então lavados, mas fomos também santificados. Ou seja, santificados significa que nós somos separados. Separados para viver somente para Jesus. Eu e você, meu irmão, fomos separados para viver para Jesus. Você não presta para o mundo. Vou dizer de novo, você não presta para o mundo. Eu e você fomos criados para vivermos na presença de Jesus. Todo ser que sai do seu habitat natural dá problema. Sim ou não? Tira o peixe da água, daqui a pouco vai estar estribuchando e morre. Tira a planta da terra, ou se for uma planta aquática, da água, o que vai acontecer? Vai secar, vai morrer. Todo ser que é tirado do seu habitat natural, ele morre. Por isso que todo ser humano sem Jesus, ele está morto. Morto em seus delitos e pecados. Mas Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida, irmãos, e vida abundante. Então em Jesus nós fomos lavados, fomos santificados, separados para viver para Ele. Mas também nós fomos justificados, ou seja, agora já não tem mais condenação. Justificados é aquele que está habilitado a morar no céu por toda a eternidade.
Então, meus irmãos, o texto bíblico é muito claro, mas vocês foram, Paulo falando aqui para a igreja, mas vocês foram lavados, foram santificados e foram justificados no nome de quem? No nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, meus irmãos, quando nós aqui em Lagoinha, nós levantamos a palavra de Deus e nós declaramos: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Nós estamos declarando exatamente o que a Bíblia está dizendo. Nós somos lavados, a Bíblia diz que eu fui lavado, então eu fui lavado, que eu fui santificado, então eu fui santificado, que eu fui justificado, então eu fui justificado. Então preste atenção, meu irmão, quando levantamos a palavra de Deus, irmãos, ei querido, não é porque o pastor Márcio pede, não. E glória a Deus, ele pede, obedecemos, mas não é simplesmente por questão do que o homem pede. É lógico, meus irmãos, nós vamos sempre honrar o nosso líder, vamos sempre honrar o nosso pastor, mas nós precisamos entender, que sobretudo, que quando nós declaramos a palavra que declaramos, é a palavra que vivemos. Se nós não declaramos a palavra da vitória, vamos viver querido, uma vida de miséria, de sofrimento, de desgraça, uma vida à margem daquilo que Jesus conquistou por nós. Mas quando nós declaramos a palavra, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Ei, meu irmão, você está declarando, na verdade, aquilo que Jesus já declarou ao meu e ao seu respeito, lá na cruz do Calvário. Lá na cruz ele diz: Pai, está consumado, o preço já foi pago, a obra completa já foi feita por mim e por você, meu irmão. Então viva, querido, aquilo que Jesus quer que você viva. Não viva à margem, meu irmão. Viva na presença de Jesus. Tenha intimidade com Jesus. Quem sabe você está aqui nessa noite, querido, você não tem a certeza da sua salvação. Você não consegue desfrutar da alegria da sua salvação. Você está vivendo a lepra do pecado. Seja sincero, irmãos, nós precisamos ser sinceros. Esses homens gritaram: Jesus, compadece-te de nós. Ou seja, eles gritaram por socorro, reconheceram a miséria que eles estavam e foram até Jesus. Ei, irmão, se for preciso, querido, voltar, volte para Jesus. Eles gritaram por socorro porque eles entenderam que a oportunidade estava diante deles. A oportunidade de serem livres daquela condenação estava ali diante deles. A oportunidade de serem curados daquela enfermidade estava diante deles. Quanto tempo aqueles homens estavam ali vivendo aquela enfermidade? Mas agora, ao verem Jesus, eles entenderam: a oportunidade está diante de nós. Ei, querido, só Jesus pode fazer por mim e por você aquilo que ninguém mais pode fazer. Vou dizer de novo, irmão, só Jesus pode fazer por mim e por você aquilo que ninguém mais pode fazer. Mas aquilo que eu e você podemos fazer, Ele não vai mover nada. Porque é minha e a sua responsabilidade. É responsabilidade do homem, querido, reconhecer as suas mazelas, as suas fraquezas, o seu pecado, a sua lepra. E se é chegar diante de Jesus e dizer: Jesus, tenha misericórdia de mim, sou pecador, pequei contra o Senhor. E quando nós temos esse coração contrito e quebrantado, vá comigo em Tiago, olha o que o texto bíblico diz, Tiago capítulo 8, Tiago 4, versículo 8, olha o chamado de Jesus, querido. O chamado de Jesus, meus irmãos, é para todos. Todos, meus irmãos, todos. A única coisa que devemos fazer é simplesmente entregar a nossa vida, o nosso coração a Ele. É reconhecer o nosso momento. Tiago 4:8 diz: olha, chegai-vos para Deus, e Ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Em outras palavras, Tiago está dizendo aqui: tira essa máscara. Tira essa máscara.
Porque você acha que essa alegria que o mundo te oferece é alegria? Não, não, não. Isso é falsa alegria. É uma falsa alegria proporcionada pelos prazeres da carne, pelos enganos de Satanás. Então, lamentai e chorai, ou seja, se arrependa. Transtorne-se o vosso riso em pranto, ao invés de viver essa alegria efêmera, enganosa, passageira, mentirosa. Rir durante um momento ali de pecado, de prazer carnal, mas à noite não tem paz para colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Se Jesus voltar, não tem a certeza da sua salvação. Mas o mundo engana, seduz. Você é alegre, você é feliz, mas no fundo, a pessoa vive um vazio profundo na sua alma, uma angústia terrível. Mas o dia que essa pessoa ela vem para Jesus, querido, uma das coisas que compõe o testemunho dela é: eu achava que eu era feliz, mas na verdade eu entendi que não era felicidade coisa nenhuma. Eu achava que eu era alegre, mas eu era a pessoa mais triste deste mundo. Porque a verdadeira alegria, gente, a verdadeira felicidade está somente em Jesus. Só Jesus. Só Jesus pode proporcionar. Por isso, querido, o texto nos chama: chegai-vos para Deus, e Ele se chegará para vós outros. Limpai as mãos, pecadores. Vós de espírito vacilante, purificai o coração de vocês. Ou seja, tira essa máscara. Tira a máscara do orgulho, desse coração soberbo, desse coração enganoso, desse coração que não consegue liberar perdão para os ofensores. Tira essa máscara do orgulho que diz que está tudo bem, quando na verdade você mesmo sabe que não está nada bem. Esse pecado oculto, pecado escondido, ninguém está vendo, mas Deus está vendo, você está vendo. O caminho da vitória, meus irmãos, o caminho da bênção, é o caminho da santificação, é o caminho do se achegar, é o caminho do se humilhar. O versículo 10 diz: olha, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Este é o caminho para uma vida abundante, para uma vida bem-sucedida. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. O que é exaltar? Exaltar é colocar numa posição de honra, uma posição de autoridade. A Bíblia diz, querido, que os filhos de Deus reinarão em vida com Jesus aqui na terra. Sabia disso, gente? No milênio, a igreja de Jesus, os lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, eles reinarão em vida. Reinarão em vida. Posição de honra, posição de autoridade. Mas só tem honra aquele que se humilha, aquele que reconhece, aquele que confessa, aquele que abandona, aquele que deixa o caminho errado e volta para Jesus. Aquele que tem um coração grato, aquele que tem um coração humilde, aquele que se prostra aos pés de Jesus e diz para Jesus, como esse único leproso fez, ex-leproso na verdade. Quando esse leproso ele volta para Jesus, na verdade a atitude desse ex-leproso, ele está dizendo: Jesus, muito obrigado. Mas além de agradecer ao Senhor, ele prostrou-se aos pés de Jesus e o adorou. Quando ele volta para a presença de Jesus, ele fala: Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me curou dessa enfermidade. Mas eu não quero apenas a cura da enfermidade, eu voltei porque eu quero ter comunhão com o Senhor. Eu quero ter relacionamento com o Senhor. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu sei que o Senhor tem mais. O Senhor é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus. Eu quero. Como Jesus, que ele é abençoador, ele diz para aquele leproso:
Você se prostrou. Mas agora, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Ou seja, a história daquele homem foi completamente mudada, completamente transformada por aquele que tinha poder de curar, de transformar a vida dele por completo. Abre em Lucas capítulo 5, volte aí alguns textos. Lucas capítulo 5, versículo 12. Jesus, querido, ele é o puro de Deus. E quando o puro ele toca no impuro, olha o que acontece. Esse texto ele é maravilhoso, né, irmãos? Lucas 5, versículo 12 e versículo 13. Olha aqui. Lucas 5, verso 12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Porque Jesus, ele quer curar. Mas ele não quer apenas curar, mas ele quer salvar. Ele quer salvar, querido. Ele quer operar um maior milagre, meus irmãos. O texto bíblico está dizendo, querido, que Jesus, o puro de Deus, quando o puro toca no impuro, aquele que é impuro se torna também puro, assim como Jesus é puro. Ah, você não entendeu, querido? Quando o puro toca no impuro, o impuro se torna tão puro como aquele que é puro. Por isso a Bíblia diz, querido, que Jesus, ele é o nosso irmão mais velho, é o nosso primogênito. Todos nós em Cristo nos tornamos filhos de Deus. Amém? Filhos de Deus, gente. Por isso a Bíblia fala que nele nós fomos lavados, fomos santificados, fomos justificados, porque agora já não há mais condenação para aquele que é puro, para aquele que é limpo. Porque já não tem mais pecado. O pecado já não pode mais nos condenar. O pecado já não nos domina mais. Mas o pecado agora na minha e na sua vida, ele vai ser somente um acidente de percurso. Amém? Um acidente de percurso. E aquele acidente inesperado. E no momento que ele acontecer, nós voltamos logo e dizemos: Jesus, tenha misericórdia. Pequei contra o Senhor, pequei. Ei, querido, e ao confessar, 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando voltamos, querido, reconhecendo que nós pecamos, Ele nos lava completamente, nos limpa, nos liberta. Aquele discípulo, aquele leproso, ele fez a melhor escolha. Ele poderia também ter ido embora. Olha, Jesus me curou, Jesus nos curou. E alegre, é motivo de alegria, sim ou não? Claro que é, foi curado, recebeu uma bênção. Mas ele, querido, decidiu voltar. E na sua volta, ele diz com essa atitude: eu sou grato pelo milagre da minha cura, porém não satisfeito, porque eu quero mais. Tem gente que está satisfeito com a cura física, com o carro, com a casa e tal. Ei, irmão, Jesus tem muito mais, gente. Jesus tem vida abundante, querido. Jesus tem vida plena para mim e para você, meu irmão. Esse fez a melhor escolha, porque ele não estava satisfeito apenas com a cura, ele queria muito mais. Ele queria intimidade, ele queria relacionamento, ele queria viver uma vida de adoração. Amém? E aí, além de ser curado no corpo, ele foi curado na sua alma, curado no seu espírito, e viveu uma vida abençoada. Quando olhamos para esse texto, meu irmão, porque é claro para nós, nesse texto destaca dois grupos. Os que receberam o milagre foram embora, não voltaram, mais um que voltou
exultou, adorou, agradeceu e foi salvo. É o retrato que acontece, irmãos, infelizmente, posso dizer. Infelizmente, porque muitas pessoas recebem a bênção e esquecem de Jesus. Mas felizmente, existe um grupo que recebeu um milagre. Às vezes, que não foi nem necessário receber uma cura física, por exemplo, mas ouviram a palavra de Jesus e reconheceram: eu preciso de salvação. Eu não preciso de cura física, eu não preciso de carro, já tenho tudo isso. Mas eu preciso do maior milagre, da salvação. Então tem esse grupo que receberam o milagre, voltaram, agradeceram, adoraram a Deus. Outros nem receberam um milagre fisicamente dizendo, mas entenderam: eu preciso do maior milagre. A minha alma está condenada, o meu espírito está fora dos propósitos de Deus. Eu preciso do maior milagre, eu preciso da salvação. Eu quero ter intimidade com Jesus, eu preciso ter relacionamento com Jesus. São pessoas que entenderam que a vida sem Jesus não tem valor nenhum. São pessoas que entenderam que a vida sem Jesus não tem o menor sentido. Quero apenas citar o texto para você, não precisa abrir, mas lá em Êxodo, capítulo 33, a Bíblia fala sobre Moisés. Para exemplificar de forma bem clara isso aqui. No capítulo 33 de Êxodo, Moisés estava ali com o povo, prestes para ir para a terra de Canaã. E como era a terra de Canaã? Era uma terra boa, sim ou não? Está lá em Números. Terra boa, mana, leite e mel. Os frutos daquela terra, cacho de uva que tinha que ser carregado num varal por 2 homens. Terra abençoadíssima, terra produtiva. O resto da região é terra de deserto. Mas a terra de Canaã, é bênção demais. Lugar extraordinário. Sairiam de um deserto para ir para a terra de Canaã. Estava ali no deserto, rumo à terra de Canaã. Deus chega para Moisés e fala para Moisés: Moisés, eu vou enviar um anjo para ir com você e com esse povo à terra de Canaã. Qual foi a resposta de Moisés para Deus? Não. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. O que Moisés estava dizendo para Deus? Aqui no deserto, a presença do Senhor é conosco. Mas se o Senhor não for conosco, nós também não queremos terra de Canaã, coisa nenhuma não. Preferimos a presença do Senhor conosco aqui no deserto. Porque Moisés sabia que ali no deserto, rocha, brotava água. Porque a presença de Deus estava ali. Moisés sabia que no deserto, comida caía do céu. Roupa não envelhecia, sapato crescia no pé dos meninos, tinha coluna de nuvem durante o dia para refrigerar o calor, tinha coluna de fogo durante a noite para aquecer do inverno, porque era deserto, mas a presença de Jesus, a presença de Deus estava ali. Então Moisés dizia: ei Senhor, que mané terra de Canaã, que lá pode ter fruto, lá pode ter isso, aquilo, outro, mas nós vamos ficar aqui, ou o Senhor vai conosco, ou então não tem negócio. Aí Jesus falou: Moisés, na verdade Deus, querido, é extraordinário, né? Eu não vou ler o texto por causa. Lê na sua casa, capítulo 33, é extraordinário. Deus vai falar para Moisés: eu conheço o seu coração. E porque eu conheço o seu coração, a minha presença vai ser com você. Porque eu conheço o meu coração, a minha presença vai ser com você. Em todo lugar, seja no deserto, seja em Canaã, Deus é com o seu povo, meus irmãos. Aleluia. Intimidade, gente. Amar Jesus sobre todas as coisas, amar Deus sobre todas as coisas. Ei, meu irmão, faça a melhor escolha. Fica de pé no seu lugar, quero estar encerrando por aqui, amém? Louvado seja o nome de Jesus, gente. A nossa vida é sempre marcada pelas escolhas que nós fazemos. E não tem como, meus irmãos, nós
meditarmos um texto como esse e fazermos também uma última reflexão. O que nós temos feito com as oportunidades que o Senhor tem nos dado? O que você tem feito, querido? O que você tem feito com as oportunidades que Jesus tem te dado? Queridos, nós precisamos crescer, gente. Nós precisamos crescer na fé. Nós precisamos crescer na intimidade com Jesus, no relacionamento com Jesus. Muitos precisam de sair da meninice espiritual, de ficar mendigando um milagre, uma benção aqui, uma benção ali, pula de galho em galho. Vou lá naquela igreja que lá tem um profeta. Vou naquela igreja porque lá tem uma pessoa que revela. Eu vou lá naquela igreja que lá tem o pastor que ora, que coloca a mão e o demônio manifesta, né? E é isso, aquilo, outro e tal, e dá glória para o homem. E acha que o poder está no homem. O poder emana de Jesus. Não existem homens poderosos. O que existe são homens poderosamente usados por Jesus. Então, cresça, meu filho. Seja maduro, seja um crente maduro. Dá glórias a Deus. Tenha intimidade com Jesus, tenha firmeza, tenha convicção na sua fé. Seja um crente maduro, irmão. A volta de Jesus, irmão, está mais iminente do que eu e você podemos imaginar. Ou nós crescemos na fé, na intimidade, no relacionamento com Jesus, ou seremos facilmente seduzidos pelas paixões deste mundo, gente. Ou nós criamos raízes do Evangelho, ou quando vier o dia mau, meu irmão, ou qualquer uma coisinha aí vai tirar a pessoa da presença de Jesus, certamente. Feche os seus olhos, vamos fazer dessa canção a nossa adoração a Jesus.